Olha para essas duas perguntinhas que eu vou te fazer e verifica o que elas têm em comum. Observa, elas são super básicas. Essa aqui e essa aqui. When were you born and where were you born? O que elas têm em comum? Bom, as respostas são simples. No meu caso, I was born in 1969 and I was born in Porto Alegre. Mas o que de fato elas nos mostram é que são ambas as perguntas e as respostas em voz passiva. E é isso que a gente vai ver tudo a partir de agora. Fica comigo. Eu sou o Teacher Eduardo Gaffa e gostaria que você ficasse muito atento, muito atenta nesse super aulão que vai explicar tudo de como usar, por que usar, quando usar e como transformar, e também casos bem interessantes e estranhos da voz passiva, que é super comum na língua inglesa. Então eu queria que você ficasse bastante atento ou atenta para pegar tudinho que eu vou te passar nessa super aula, tá legal? E claro que se você puder inscrever-se no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, comentar esse vídeo, eu vou ficar extremamente feliz, porque afinal de contas essa é uma atitude bastante generosa e gratuita. E aí então a gente começa, explicando por que a gente usa a voz passiva, tanto em português quanto em inglês, o princípio é o mesmo. Observe esse exemplo aqui que eu estou trazendo a fotinho do La Casa de Papel. O que nós temos aqui é uma notícia no jornal. The Federal Bank was robbed this morning. The Federal Bank was robbed this morning. Observa, nós não sabemos quem cometeu esse roubo, certo? O banco foi roubado nessa manhã. A gente não sabe quem, mas a gente sabe o que aconteceu, ok? O que foi roubado, alright? Portanto, se nós não sabemos, a gente não pode dizer quem foi. E aqui a gente tem dizendo que alguém roubou o banco, mas não, de novo, nós estamos usando aqui um pronome indefinido, por não sabermos quem foi. Observa qual frasezinha é passiva e qual é ativa. Dá uma olhadinha. Bom, fica fácil de perceber, eu acho, né? Que a primeira frasezinha é a voz passiva, pois começa com o objeto do roubo, e que a parte de baixo, então a frasezinha de baixo, é uma voz ativa. Por quê? Porque ela fala, então, quem roubou, muito embora eu não saiba. E é por essa razão que a gente usa bastante, principalmente no jornalismo, tá? A voz passiva, para falar de um fato, para falar de um objeto, mas não necessariamente para enfatizar quem fez, porque muitas vezes nós não sabemos quem cometeu a ação, quem foi ativo na ação. Nós sabemos quem sofreu a ação, que é o passivo, né? Portanto, a gente começa a frase mostrando o passivo, ou seja, na voz passiva. Ficou claro para você esse princípio de como usar a voz passiva? Pois bem, agora eu desapareço para mostrar para você como formar frases em voz passiva. Observa essa frase aqui bastante simples. Primeiro, eu quero que você tenha atenção no tempo verbal que ela está. Por quê? Porque mudar de voz ativa para passiva não implica em mudar de tempo verbal. Ponha isso na sua cabecinha. O tempo não é alterado, mas sim a voz de ativa para passiva ou vice-versa. Tá? E o que nós temos aqui, Daniel studies English every day, ou seja, o Daniel estuda inglês todo dia, ok? O que nós vamos fazer para transformar essa frase que começa pelo Daniel, que portanto é uma voz ativa, tem um sujeito explícito, claro, ali, praticando uma ação, sendo ativo na frase, e a gente vai trocar para a voz passiva. O primeiro passo que nós vamos dar, são 4 passos, é esse aqui. A gente vai trocar o sujeito pelo objeto. Trocar o sujeito pelo objeto. Portanto, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a frase começando pelo objeto de estudos, que é o inglês. Tá claro isso? E não pelo everyday, porque é uma expressão de tempo. Ela, em geral, fica lá no final da frase. Então, começamos aqui no nosso primeiro passo, trocamos o Daniel pelo inglês, que é o objeto de estudos. O segundo passo que a gente vai dar é manter, e esse aqui é onde o erro se encontra, muitas vezes. Manter o tempo verbal da frase, fazendo como? Adicionando sempre o velho to be, o velho verbo to be, o verbo ser e estar, de acordo, é claro, com o tempo da frase. Se o Daniel studies English, essa frase está clara, que está para nós no presente simples, present simple. Então, a gente vai repetir o inglês e colocar o verbo to be no presente simples, que é is. Por que ele é is, a forma de is? Porque o English é igual ao pronome it. Tá correto isso? Tá claro isso? Se fosse you, seria are, mas aqui English is. Estamos com a frase já, trocamos as posições, a frase se manteve no presente. Por quê? Porque eu coloquei o to be adequadamente ao objeto que é o English. O terceiro passo, a gente vai fazer assim, o verbo principal
da frase, que no caso aqui só tem um, que é o study, que é o verbo estudar, ele vai para a forma do particípio. O que é o particípio? É quando o verbo, no português, termina em ado ou ido. E quando você analisa o particípio naquela famosa lista de verbos, né, de verbos irregulares, por exemplo, você tem o infinitivo, o past simple e o past participle, ou seja, o verbinho sai da terceira coluninha da lista de verbos. Portanto, o verbo estudar vai se transformar em studied, por ele ser um verbo regular. Por isso, English is studied. Inglês é estudado. Bom, para terminar essa conversão, que é muito fácil, a gente dá o quarto passo, que é mencionar o fazedor, se nós quisermos mencionar quem fez, quem praticou a ação, usando, se for necessário, né, usando a preposição by. Portanto, a frase ficaria assim: o inglês é estudado, English is studied, e eu posso usar o nome do sujeito, que é Daniel, ou colocar o pronomezinho, que é o pronome objeto dele, que no caso de Daniel é him, e colocar, então, terminar colocando a expressão de tempo no final. English is studied by Daniel or by him every day. Muito fácil, correto? Agora aqui eu apareço de novo para mostrar como você vai usar a voz passiva nos 5 diferentes tipos de tempos verbais que nós vamos enfrentar. É bastante simples, usando o princípio que a gente acabou de aprender, que é como converter de voz ativa para passiva. Fica ligadinho aqui. Eu desapareço de novo para te mostrar então com detalhes cada frase. Me acompanha agora. Observe a seguinte frase aqui, ó. Tá, tem um rapazinho aqui que rouba carros e eu coloco na frase ele rouba carros. He steals cars. E o S no final do verbo me mostra que essa frase está no present simple. Bom, como é que eu vou fazer então dando aqueles passinhos que eu te mostrei? Eu vou dizer que os carros são roubados por ele. Cars are stolen by him. Observa que o are é o verbo to be que eu coloquei para manter o tempo verbal de presente. No caso, né, do steals, mostrou que é presente, eu coloco are, porque cars está no plural, eles são, cars are, e levei o verbo principal steal, que é o verbo roubar, para o particípio. Quero dizer que é por ele, coloco by him, e tudo bem. Ok? Agora, se a frase estiver no passado, he stole cars, ele roubou carros, eu vou fazer a mesma coisa, e olha que está em vermelhinho aqui para você observar. Cars were stolen by him, ou seja, carros foram roubados por ele. Está aqui o verbo to be no passado, né, sendo conjugado com cars, que são eles. Cars were stolen. Tá ficando claro? Observa agora quando eu uso um verbo modal, daqueles can, may, must, should. Olha aqui, ó. Ele pode roubar carros. He can steal cars. Como é que eu vou fazer? Vou repetir a frase, acrescentando apenas o to be que vem depois dos verbos modais, que é um verbo to be na forma infinitiva, primeira coluninha da lista de verbos, né? Cars can be stolen by him. Ou seja, ele pode roubar carros. Carros podem ser roubados por ele. Se você conseguir traduzir, nunca vai ter problema. Nunca vai ter problema, ok? Vamos lá. Agora, se eu disser um tempo contínuos que ele está roubando carros, eu vou dizer de que forma? Eu vou simplesmente colocar o to be na forma contínua. Os carros estão sendo roubados por ele. Cars are being stolen by him. He's stealing cars. Cars are being stolen by him. E o último tipo de tempo verbal que nós vamos ver é o tempo verbal perfeito, certo? Do present perfect, se você conhece. Para a gente dizer, he has stolen cars. Tradução, ele roubou carros, ou ele tem roubado carros. Como é que fica? Eu mantenho o tempo verbal da frase, colocando o verbo to be na forma de been, que é a forma do particípio. Afinal, né, eu tenho esse tempo verbal aqui que é perfeito, eu tenho que ter um verbo no particípio para dizer cars have been stolen by him, ou seja, carros têm sido roubados por ele. Observe esse quadro aqui está completamente explicativo para que você possa comparar, né, os tempos, a voz passiva dentro dos tempos, os mesmos tempos verbais da voz ativa. Veja que o central aqui é quem? É o velho, famoso e antigo verbo to be, o verbo to be. Certo?
Agora eu volto para mostrar para você casos estranhos, ou seja, por que estranhos? Porque eles são um pouquinho diferentes do que a gente viu, mas é basicamente a mesma coisa. Eu vou te mostrar que é a mesma coisa, tá? E observa aqui essa frase aqui que é bastante interessante. Bom, olha aqui, ó. Quando eu digo assim, ó, Bob was given many presents on his birthday. Observa que essa frase tá na voz passiva, tá em vermelhinho aqui, né? O verbo to be tá ali discriminado, mostrado, e do lado dele o verbo principal, que é o verbo dar, né, no particípio. Detalhe importante para você usar a voz passiva: somente verbos transitivos vão poder ser usados na passiva. Ou seja, o que são verbos transitivos? Verbos que têm objetos. Claro, verbos transitivos diretos, que vão o verbo diretamente ligado ao objeto, ou transitivos indiretos, que vão ter então uma preposição e depois o verbo. Direto é diretamente, indireto é indiretamente, intermediado por uma preposição. Tá claro isso? E o verbo dar, quem dá alguma coisa a alguém, correto? Dá alguma coisa a alguém. Tá aqui, o Bob foi dado muitos presentes no seu aniversário. Ao Bob foram dados muitos presentes, ou foi dado muitos presentes. Então aqui é uma forma de usar a voz passiva. Mas observa que o verbo dar, ele tem... ele é um verbo transitivo indireto, ele é bitransitivo, direto ou indireto. Quem dá alguma coisa ou dá alguma coisa para alguém. E tá aqui, eu simplesmente comecei a frase pelos presentes. Muitos presentes foram dados ao Bob quando? No seu aniversário. Agora, se eu perguntar para você, como é que é a voz ativa dessa frase? Observa, é simples, ela tem duas possibilidades também, que é da seguinte forma, a gente fala assim: pessoas deram para o Bob muitos presentes. People gave Bob many presents. Ok? Ou posso dizer, people gave many presents to Bob. Então aqui, porque o verbo give, o verbo dar, é um verbo que pode ser transitivo direto ou indireto, tá lá a primeira frase aqui, people gave Bob many presents, tá aqui o objeto, tá? Ou people gave many presents to Bob. Está ali então a preposição to para dizer para quem foram dados esses presentes. Ficou claro? Conseguiu entender? Conseguiu enxergar isso? Essa é uma possibilidade, mas tem mais algumas que eu quero muito que você saiba. Nesse caso aqui, quem fala inglês ou fica atento ao assunto sabe que essa expressão ela é super usada. Observa aqui, ó, a moça chegou na recepção, perguntou que hora chega o doutor, e ela fala: The doctor is supposed to come at 2 p.m. O doutor é para chegar às 2 da tarde. The doctor is supposed to come at 2 p.m. Essa é uma voz passiva, ok? Agora tá ali em vermelhinho. Só que como é que eu transformo ela em voz ativa? Qual é a voz ativa dela? É assim: eu acho, I suppose that the doctor chega às 2 da tarde. Eu acho que o doutor chega às 2 da tarde. I suppose the doctor comes at 2 p.m. Percebeu? Como expressões simples são usadas bastante em inglês em voz passiva, tem outras que eu quero te mostrar. Olha agora aqui, ó. Essa aqui também é bastante simples. Observa quando você enxerga alguém ou alguém fala para você isso aqui, ó. You're not allowed to smoke here. Eu sei que você não fuma, né? Mas, exemplo, you're not allowed to smoke here. Ou seja, você não é permitido a fumar aqui. Isso é uma voz passiva. Está ali o vermelhinho, o verbo to be sinalizando, e o allow, que é o verbo permitir, né, permitido no particípio. A voz ativa dela é assim: a companhia ou o diretor, quem quer que seja, não permite que você ou qualquer outra pessoa fumem aqui. The company does not allow you or anybody to smoke here. Percebeu que então, por mais que comece com um sujeitinho na voz passiva, you're not allowed to smoke here, essa é uma voz passiva. Tá claro? A voz ativa correspondente tá embaixo. Você está entendendo? Está percebendo como é curioso, como é interessante e bastante útil? Essas estruturas são bastante úteis. Nessa aqui, para quem gosta de fazer fofoca, olha só, o cara vai contar uma coisa para amiga, ó, vai dizer assim: Friends, I was told you'll be fired tomorrow. Amiga, me contaram que você vai ser demitida amanhã. Olha que notícia, né? Mas enfim, tudo bem. O amigo contando para a amiga. Essa é uma voz passiva e essa é uma estrutura bastante comum também. I was told. Eu fui contado que você será demitida amanhã. A voz ativa dessa frase nada mais é do que essa aqui, ó. Amiga,
Alguém me contou que você vai ser demitido amanhã. Friend, somebody, alguém, veja que eu não sei quem é, told me you will be fired tomorrow. Ou seja, observa que aqui, a segunda parte da oração, you will be fired tomorrow, também é uma voz passiva. Você vai ser demitida amanhã. Não diz por quem. Tá claro? Então aqui nós temos duas vozes na frase de cima, duas vozes passivas. I was told, uma voz passiva, e you'll be fired, outra voz passiva. E embaixo eu tenho, então, somebody told me, voz ativa, e a segunda parte continua sendo passiva. You'll be fired tomorrow. Observa o quanto isso é comum e bastante legal de perceber, ou não é? Porque a gente tem que jogar com os verbinhos, mas tem mais um pouquinho. Essa aqui é bastante comum, você vai lá, compra um tênis importado, gasta uma grana e tal, e chega, quando vira o tênis, chega em casa, vira o tênis, está escrito assim, made in China. Veja como isso aqui é comum, principalmente em China, né? Made in China. E o que isso quer dizer? Isso está na voz passiva, isso nada mais quer dizer, se a frase tivesse escrita completamente, não precisa, seria isso. It was made in China. Ou seja, isso foi produzido na China. It was made in China. É isso que made in China, made in Brazil, made in USA, o que seja, quer dizer. Isso foi produzido na China ou em qualquer lugar. Você já percebeu que isso é assim? Mas tem mais uma, olha só essa aqui, ó. Observa. Quando alguém fala alguma coisa na aula ou no filme, você vê, o cara fala uma coisa e diz o quê? Understood? Ou seja, ele pergunta, entendido? Entendido? Você já deve ter ouvido isso, né? O que isso quer dizer no fim das contas? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer, was this content understood by you? Esse conteúdo foi entendido por você. É isso que esse understood quer dizer. E é uma voz passiva, certo? Assim como essa frase de baixo aqui. Ela é o curtinho da voz passiva. E aí vem a pergunta, né? Quero que você responda. Por favor, responda. Yes, it was. No, it wasn't. Você entendeu esse conteúdo? Gostou dele? Curtiu? Então deixa aqui embaixo para eu saber. Ok? Thank you very much, my dear friends, for watching one more class. See you next time. God bless and bye-bye. Now,